Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Achou aí? Gênesis capítulo 3, então vamos ler do verso 1 em diante. Irmãos, olha só, Deus, Ele criou o homem. Quando eu falo homem, eu estou falando de homem e mulher. Então Deus criou o homem, o ser humano, e colocou lá no jardim do Éden. E como essa canção que foi cantada por último aqui, para que o Senhor nos leve de volta ao jardim. Por quê, pastor? Porque foi de onde nós saímos. Amém? A igreja está aí comigo? Está todo mundo aí? Então o que acontece? Deus criou Adão e Eva, foram os primeiros seres humanos que foram criados e colocados lá no jardim do Éden, sabe? E aí Deus, falou para eles cuidar ali do jardim, lavrar o jardim e cuidar ali do jardim do que era feito do dia a dia ali. E esse cuidado ali, querido, nessa época, não existia o pecado ainda. Não tinha o pecado sobre a face da terra. Então, Eva e Adão, ou Adão e Eva, eles estavam nus, mas eles não sabiam, porque o pecado não tinha entrado ainda no ser humano, não tinha o pecado. Mas aí, Deus falou para Adão e para Eva: olha, vocês podem comer de qualquer fruta que tiver aqui no jardim, vocês podem comer, fiquem à vontade. Somente dessa fruta que está aqui no meio do jardim, vocês não comem nela, não comem dela. E essa foi a orientação que Deus deu a Adão e deu a Eva. Interessante, querido, que quando a gente fala do engano, é algo muito sério, muito sério. A igreja precisa estar atento para isso. E aí, dentro dessa conversa que Deus teve com Adão e com Eva, penso eu, de acordo com o que a Bíblia diz aqui, que a serpente, induzida por Satanás, ele ouviu essa conversa. Por quê, pastor? Porque depois, a serpente, ela foi indagar Eva. Ela foi conversar com Eva. Ela foi dizer para Eva: o que foi mesmo que Deus disse? Interessante, irmãos, que tem pessoas que elas são tão usadas pelo inimigo, elas têm uma facilidade de puxar a língua da outra pessoa contando uma história. Foi o que aconteceu aqui. A serpente sabia de toda a história, do que Deus tinha falado para Adão e para Eva, mas ela queria ouvir a história da boca da Eva. Ela queria ouvir a história como Eva ia contar. E ela falou para Eva: o que mesmo que Deus falou? E aí Eva começou a relatar toda a história para a serpente. E aí Eva falou: olha, Deus falou que nós podemos comer de todos os frutos que tiverem aqui no jardim, nós podemos ser livres para comer, somente desse nós não podemos comer. Então a serpente falou: não, mas não é bem assim. Olha só, irmãos, colocando em dúvida a palavra de Deus. A serpente falou assim: não, mas não é bem assim, que vocês não podem comer, que vocês não podem tocar. Podem. Deus falou isso para vocês, por quê? Porque o dia que vocês comerem desse fruto que é proibido, os seus olhos vão abrir e vocês vão ser igual a Deus. Olhe para cá. Sabe quem que queria ser igual a Deus? Quem era? Satanás. Por isso que ele falou para Eva: o dia que vocês comerem desse fruto proibido aí que Deus falou, vocês vão abrir os olhos e você ser igual a Deus. Ou seja, querido, eu escrevi algo aqui muito importante. A arma que Satanás usou no passado contra o homem, ele está usando contra esse mesmo homem hoje e continuará a usar após o arrebatamento da igreja, que é o engano. Ele usou lá no jardim do Éden essa arma do engano, que ele enganou Eva e Adão. Ele está usando essa arma hoje contra o ser humano e vai enganar, e vai continuar usando aqui, depois do arrebatamento da igreja. Por isso que eu e você, nós precisamos estar atento para o que está acontecendo. Para aí, se eu sei da verdade, se eu conheço a verdade,
quando vier um engano, quando vier alguém falar comigo, não é bem assim. A Bíblia diz para mim assim, assim e assim. E aí eu não vou cair nesse engano. E outra coisa, irmãos, presta atenção aqui. Muitas pessoas vão colocar em dúvida o caminho que você está, para te levar para onde eles estão. Foi o que aconteceu aqui com a serpente. A serpente, induzida por Satanás, o desejo de Satanás era ser igual a Deus. Mas como ele não conseguiu, ele queria levar mais pessoas com ele. Foi o que fez com Eva. O dia que você comer desse fruto, seus olhos vão abrir e você vai ser igual a Deus. Esse é o engano, querido. Muitas vezes as pessoas estão na igreja, nós estamos caminhando com o Senhor, andando com o Senhor, vindo na igreja. Aí as pessoas chegam para você, mas para quê? Para que esse negócio de igreja? Para que esse negócio de dar dízimo? Para que esse negócio de orar? Para que esse negócio de obedecer, pastor? Para que isso? Mas se você não conhece a verdade, se você não sabe da verdade, você começa a colocar em dúvida a palavra de Deus. Realmente, para que esse negócio de dar dízimo, né? Realmente, para que esse negócio de obedecer? Realmente, para que esse negócio de ir para a igreja? Para que eu ir num culto de domingo? Vou ficar na minha casa, tranquilo. Para que esse negócio? Você começa a colocar em dúvida a palavra de Deus. Mas foi justamente o que aconteceu aqui, ó. Vamos ler? Eu só fiz um pano de fundo para nós entendermos o que nós vamos ler aqui. Olha o capítulo 1 do verso 3. Achou aí? Em Gênesis. Diz assim, ó. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comedes, seus olhos abrirão, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram-se folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Agora, olha o verso 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ao 13, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que você fizeste? Respondeu-lhe a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. Agora olha o 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para sua mulher e os vestiu. Olhe para cá. Percebe que o engano veio lá no início? O projeto de Deus para o homem não era que o homem, querido, vivesse no pecado, mas Satanás veio e enganou o homem. E ele continua fazendo isso hoje. Às vezes as pessoas, querido, elas até querem vir para o Senhor, elas até querem servir o Senhor, mas o inimigo ele começa, sabe, a colocar em dúvida o caminho do Senhor. Ele começa a dizer: não é por aqui, não é desse jeito, não é dessa forma. Mas aí, o que acontece? Quando nós distanciamos do Senhor, andamos longe do Senhor,
nós vamos nos afastando do Senhor. Nós vamos, sabe, ficando distante do Senhor. E o inimigo vai chegando. E aí começa a escravizar as pessoas. Começa a dizer para as pessoas: não é bem assim. Para que isso? Para que aquilo? Mas a palavra é que Satanás, ele consegue, querido, ele conseguiu no passado enganar o homem, ele continua enganando esse homem hoje, e após o arrebatamento da igreja, ele continuará enganando esse homem. Por quê? Porque a arma dele, querido, ele nunca mudou de arma. A arma dele sempre foi a mesma, desde o início da criação do homem, e sempre será lá no final o engano. Então por isso que a igreja precisa estar atenta para a palavra de Deus. Todos os acontecimentos hoje que acontecem sobre a terra, nós precisamos estar atentos, porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, para aí, eu vou abrir os meus olhos e ver o que está acontecendo. Por isso, querido, que o crente, ele precisa ler a Bíblia. Ele precisa examinar as Escrituras, querido. Porque Deus não quer o mal para o homem. Deus não quer que o homem viva na escravidão. Deus não quer isso. Deus quer o quê? Paz para o homem, querido. Amor para o homem. É isso que Deus quer. Mas o inimigo, querido, ele quer destruir aquilo que Deus fez, que é o homem. Ele quer destruir o homem, querido. Mas você que está aqui essa noite, você precisa entender que Jesus, ele veio à terra. Para quê, pastor? Para resgatar esse homem que um dia foi enganado lá no começo. Resgatar esse homem e trazer de volta para o... A igreja não está comigo. Resgatar esse homem, querido, que um dia se perdeu lá no Jardim do Éden, foram enganados. Resgatar esse homem e trazer ele de volta para o jardim, lugar de delícias, querido, lugar de delícias. Mas aí você fala assim: pastor, mas isso foi muitos anos atrás, foi lá no início. Hoje continua do mesmo jeito. Hoje, querido, Satanás, ele continua com a armadilha dele, com o engano dele, levando as pessoas a situações destruidoras. Enquanto a palavra do Senhor está aqui, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra de Deus é para isso. Você acha que Deus queria que você, querido, vivesse uma vida de sofrimento, a sua família uma vida de sofrimento? Não. Deus fez o homem imagem e semelhança dele. Foi assim que Deus nos fez. E aí, como esse homem pecou, como esse homem foi enganado, como esse homem desviou dos caminhos do Senhor, como esse homem distanciou do Senhor, foi necessário que Jesus viesse resgatar esse homem. Quem é, pastor, esse homem? Eu e você. Esse homem é eu e você. Um dia eu estava lá nas trevas, no pecado. Um dia Jesus foi lá e me resgatou e me trouxe para a luz. É isso que o Senhor faz. É isso que o Senhor faz. Então a igreja, a palavra de Deus é para isso. A palavra do Senhor é para isso. Então, querido, não permita que Satanás continue enganando você. Não. Mas eu nasci para sofrer. Mas nada dá certo na minha família. Mas nada dá certo no meu emprego. Mas nada dá certo. Não, querido. Deus não criou o homem imagem e semelhança dele para sofrer. Pastor, então por que eu estou sofrendo? Porque lá no início o homem foi enganado pela serpente. Lá no início o homem foi enganado e desobedeceu a palavra de Deus, a qual Deus falou: da árvore que está no meio do jardim não comeis. Todas as vezes que nós desobedecemos, querido, uma lei espiritual, que foi uma lei espiritual, a qual Deus delegou para Adão e para Eva, nós sofremos essa consequência. Por isso que hoje o homem sofre. E se você for ler esse texto aqui abaixo, Deus vai começar a falar por onde esse homem ia andar e o que ele ia passar. E é o que tem acontecido hoje. É o que
tem acontecido hoje. Deus falou para o homem: olha, a partir de agora você vai comer do suor do seu rosto, você vai ter que lavrar a terra. E Deus falou para a mulher: olha, você vai ter dor quando você for dar à luz. E é isso que acontece. E Deus falou para a serpente: rastejarás todos os dias da sua vida sobre a terra. E é o que tem acontecido, querido. Por quê, pastor? Porque desobedeceu uma lei espiritual. E o homem tem desobedecido hoje, querido, essa lei espiritual de Deus. Por quê, pastor? Pelo engano. Pelo engano. Não, vamos para cá. Não, querido. O caminho só existe um. Pastor, mas tem dois. Isso. Estou falando de um que conduz à salvação. O outro, querido, nem quero mencionar para você. O outro eu não quero mencionar para você, porque o outro, querido, é de destruição. Porque tudo que o diabo quer, querido, é destruir a feitura de Deus, a criatura de Deus. Tudo aquilo que Deus criou de bom e de melhor, Satanás quer destruir. E aí, esse homem acaba caindo no engano dele. Mas você que está aqui essa noite, você pode abrir os teus olhos, abrir os teus ouvidos e dizer: não, eu não vou cair nesse engano. Para aí, a minha vida é para servir o Senhor, a minha família é para servir o Senhor, eu vou servir o Senhor, querido. É para isso que Jesus veio. Foi para isso que Jesus veio trazer a salvação sobre a terra. Jesus morreu naquela cruz, querido, crucificado, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, querido, e deixou uma promessa para mim e para você. Se você quer ser liberto, se você quer ser curado, se você quiser salvo, venha. Foi isso que Jesus fez. Mas a questão é, o homem, querido, tem amado mais as trevas do que a luz. O homem tem amado mais as trevas do que a luz. Às vezes você faz um convite para alguém vir para a igreja ouvir a palavra de Deus, ele diz assim: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu não posso, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo. Mas vai chegar um dia, querido, na face da terra, que você vai chegar e aquela porta vai estar fechada. Aí você vai ter que arrumar tempo para buscar a Deus. Aí você vai ter que arrumar tempo, querido, para buscar a Deus. Por enquanto, nós estamos debaixo da graça. Aquela porta entra pessoas e sai pessoas, todos os domingos, todas as quarta-feiras. Por enquanto nós estamos debaixo da graça. O convite é feito a todos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O convite é feito a todos. Vinde a mim todos que estáis cansados. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Buscar-me eis, me acharei quando buscar de todo o vosso coração. É convite que Jesus está fazendo para o ser humano que um dia foi enganado lá no Jardim do Éden. Às vezes, querido, as pessoas, elas se deixam levar pelo engano, sabe? Não, mas não é bem assim, não precisa disso. Para que esse fanatismo de igreja? Para que ir para culto? Para que dar dízimo? Para que obedecer? Para que isso? Presta atenção em algo. Você já viu crente morrer com frequência? Você não vê. Você não vê crente morrer com frequência, querido. Presta atenção. Às vezes você que está aqui dentro hoje, amanhã essas palavras vão soar nos teus ouvidos. Quando você estiver lá no teu trabalho, na tua casa, na tua família, você vai lembrar o que está sendo dito aqui. Você não vê crente morrendo com facilidade. Sabe por quê? Porque esses crentes, querido, que receberam Jesus como único Salvador, eles precisam ser testemunho na face da terra, para levar outras pessoas para Jesus, para dizer: eu estava no teu lugar, e Jesus me tirou de lá, e hoje eu sou salvo, hoje eu sou restaurado, hoje eu sou curado, e hoje eu vivo na luz, querido. É por isso. Quantas e quantas pessoas, querido, já passou dentro dessa igreja, já colocaram os teus pés dentro dessa igreja e não quiseram Jesus, e hoje está lá no cemitério enterrado, querido.
Quantas e quantas pessoas já orei com elas no leito de morte, querido. Um dia eu estava com os próprios pés aqui dentro, sorrindo, cantando, e foi feito o convite e ela não quis. Eu tive que ir no hospital orar com ela, querido, no último fôlego da vida dela. Estamos debaixo da graça. Vinde a mim todos que estáis cansados, venha. A decisão, querido, ela é minha. Eu que decido. É eu que decido. Mas enquanto eu não decido, fico em dúvida, o inimigo vem vindo e dizendo: olha, esse negócio de crente, esse negócio que Jesus vai voltar, esse negócio de, sabe, de igreja, não, isso é baboseira dos crentes, isso é coisa de pastor, isso é coisa, pois é, querido, em breve, presta atenção, em breve você não verá mais esses crentes na face da terra. Em breve uma trombeta vai tocar na face da terra, e recolherão, querido, de uma extremidade à outra, a igreja do Senhor que vai morar no céu, querido. Isso não é conto de carochinha, isso não é história, isso é uma promessa que Jesus fez à igreja. Não deixa ser enganado. Está ruim aqui dentro, mas está bom. Está difícil, mas está bom. Porque quando Jesus voltar, querido, Ele vai te encontrar nos caminhos dEle. Ele vai te encontrar nos caminhos dEle. E o interessante, querido, que as pessoas, elas fazem algumas chacotas, até mesmo com a palavra de Deus. Mas aí eu vou para a Bíblia e começo a ver, sabe, o que Deus está fazendo, melhor o que Deus fez, o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer, querido. Eu começo a ver tudo isso dentro da igreja, sabe, eu vejo a maravilha do Senhor, sabe, mesmo o homem desobedecendo a Deus, mesmo esse homem distanciando de Deus, mesmo, pastor, mas, tudo bem, pode ser, né, pode ser não, aconteceu que, a serpente aqui enganou Eva conseguiu passar para Adão, e aí veio aquele relatório, de Eva para o Senhor, e quando o Senhor perguntou, mas quem fez você saber que vocês estavam nus? A serpente, foi a mulher que você, ou seja, a culpa foi, rodeada ali por todos, querido. O inimigo trabalha assim, querido, ele lança a seta dele, e um pega, e o negócio começa a fermentar, e o negócio começa a andar, e de repente é uma explosão, querido. Foi o que aconteceu no jardim do Éden. Foi necessário, querido, foi necessário que Deus tirasse Adão e Eva do jardim, querido, expulsasse eles de lá, porque senão estava em risco, querido, a árvore da vida estava em risco. Por enquanto eles tinham comido da árvore do bem e do mal, mas a árvore da vida também estava aqui, querido. Foi necessário Deus fazer isso. Mas mesmo Deus fazendo isso, querido, mesmo o homem pecando contra Deus, distanciando de Deus, mesmo o homem, querido, sendo rebelde contra Deus, desobediente a Deus, esse mesmo Deus, querido, quando olhou para Adão e Eva, estavam eles, eles cortaram umas folhas e tamparam a sua nudez. Deus olhou para aquilo e falou: isso não resolve, isso não vai tampar nudez, isso não adianta. Deus, querido, foi lá, matou um animal, tirou a pele desse animal e fez roupa para Adão e para Eva. Você entendeu isso? Fez roupa para Adão e para Eva, querido, apontando lá para Jesus. Um dia será necessário enviar o meu filho para cobrir a nudez do homem. Um dia será necessário enviar o meu filho para morrer na cruz, para que esse homem seja salvo. Mesmo ele fazendo tudo o que fez, querido, o amor de Deus é inexplicável. Então, querido,
Roupa fala muito na vida de um crente. Roupa fala muito na vida. Pastor, mas Deus não é alfaiate. Se eu dizer para você que é. E se eu disser para você que Deus é alfaiate? Ué, ele fez uma roupa para Adão e para Eva. E aí? Roupa fala muito, querido, na vida de um crente. Sabe por quê? Vamos lá. Vai lá para Lucas, o verso 11, de Lucas 22. Lucas não, gente, é Mateus. Achou aí? Mateus 22, 11. Olha o tanto, querido, que as vestes falam na vida de um crente. Olha, percebe-se isso aqui, ó. 22, 11 diz assim: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa. Olha, entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou-se ali um homem que não tinha vestes. Olhe para cá. As vestes, querido, ela fala muito. Muito, mas muito mesmo. Porque aqui, esse homem foi expulso deste lugar, porque ele não estava vestido adequadamente. As vestes dele, querido, era como as vestes de Adão e Eva lá. Não eram as vestes, querido, apropriadas para aquele lugar. Assim, é comigo e com você nesses dias de hoje. As minhas vestes, as suas vestes, elas precisam estar limpas, alva como a neve. Limpa e alva como... Pastor, mas para quê? Para quê, querido? Porque quem vai herdar o reino de Deus precisa estar, querido, como a pastora aqui falou esses dias, um caráter refinado, uma vida em santidade, um testemunho de crente, com as vestes nupciais, querido, para o casamento que vai acontecer no céu. É isso. Então não deixe, sabe, que o inimigo vem e começa, sabe, a enganar você e dizer: não, mas para que isso? Mas para que aquilo? Querido, não, para aí. Deus quer que eu e você, como filho, nós vestimos com ordem e decência. Não estou dizendo para você ser extremo para um lado e para o outro, não, mas ordem e decência. E que as nossas vestes espirituais, querido, elas estejam impecáveis naquele grande dia, para quando a trombeta tocar, querido, a igreja do Senhor será levantada da terra. Ah, mas eu não estou na igreja por causa de fulano. Não, querido, não vamos fazer como Eva e Adão. Não, mas eu comi porque a serpente me enganou. Senhor, eu comi. Adão falando: eu comi porque Eva, essa mulher que o Senhor me deu, me enganou. Mas e a serpente? Como ela não tinha a quem acusar, a quem jogar a culpa, ela levou a culpa, porque a culpa era dela. Porque o pecado, querido, ele nasceu no coração de Satanás. O pecado nasceu no coração de Satanás, e ele quer levar, querido, toda criatura de Deus a pecar. Então, o que eu quero dizer para você: fuja do pecado, querido. Corre do pecado. Não deixa Satanás te enganar, não. Não deixa ele fazer como fez com Eva e Adão, não. Fuja, corre. Sabe, pastor, estou passando por uma situação, querido. Chama o seu pastor, seu discipulador, conversa. Sabe, porque quando está encoberto, Satanás tem mais facilidade de enganar a pessoa, querido. Ah, mas ninguém está sabendo. Quem sabe é só eu e... Não é só você e Deus que sabe, querido. O diabo também sabe.
Por isso que ele vem acusando. Por quê, pastor? Aqui eu não falei no início. A serpente sabia da conversa que Deus tinha tido com Eva. Por isso que ele falou para Eva: ah, é assim que Deus disse? Explica esse negócio melhor aí. Então, querido, tem pessoas que elas vão querer te enganar e levar você para onde elas estão. Foi o que aconteceu aqui, ó. Satanás queria ser como Deus. Ele mesmo falou isso: subirei as nuvens, melhor, acima das nuvens serei como o Altíssimo. Ele queria, mas ele não queria ir sozinho. Ele falou assim: levarei a criatura que Deus fez. E conseguiu enganar Eva. O pecado entrou ali, querido, no jardim do Éden, enganando Eva e Adão. E esse pecado continua até hoje, enganando o homem com coisas e mais coisas e mais coisas. E esse homem tem sido enganado pelo pecado, querido. Mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. O que é vida e abundância, pastor? É vida, querido, que você vive hoje bem, vive amanhã bem e vive depois de amanhã bem. Essa é a vida. Olhe para cá. Pega o jornal de meio-dia amanhã. Assiste, se você tiver como assistir o jornal de meio-dia amanhã e ver as tragédias desse final de semana. Pode pegar, querido. Mas por que, pastor, veio essas tragédias? Porque o homem distanciou-se de Deus. E quanto mais o homem distancia-se de Deus, mais ele aproxima do diabo. Quanto mais o homem se distancia de Deus, mais ele aproxima do pecado. E o pecado, querido, uma vez consumido, gera morte. E é o que tem acontecido, infelizmente. Estamos vendo nossos jovens sendo ceifados. Estamos vendo as famílias sendo destruídas. Estamos vendo as tragédias, querido, no meio da sociedade. Por quê? Porque esse homem tem sido enganado pelo diabo. Ele enganou lá no jardim do Éden, está enganando hoje. E vai continuar, querido, enganar após o arrebatamento da igreja. Que a igreja esteja atento para isso. Que os seus olhos estejam abertos para ir. Até hoje, antes de ouvir essa palavra que eu estou ouvindo, eu me comportei de uma forma. Eu andei por esse caminho, mas para aí, hoje os meus ouvidos ouviu um negócio diferente. Hoje os meus ouvidos já não está mais inocente. Para aí. Eu não vou continuar praticando isso que eu estou praticando. Eu não vou continuar andando por onde eu estou andando, querido. Porque tem caminhos, querido, que levam à morte. Tem caminhos que levam à morte. Mas o caminho que Jesus deixou para mim e para você, esse caminho leva à vida. E vida em abundância. Vida em abundância. Então, querido, você que está aqui dentro da igreja, sabe, você que veio, você saiu da sua casa, está aqui, você, ouça a palavra, querido, ouça o que o Senhor está falando com você essa noite, ouça o que o Senhor está dizendo, ouça, querido, sai desse labirinto, que tem te levado, querido, você, a sua família, os seus negócios, a sua saúde, sai e vem para Jesus, porque Jesus quer nos levar de volta ao jardim, da onde um dia, querido, Deus colocou o homem e a mulher lá. A Bíblia diz que Deus vinha todos os dias, na virada do dia, para estar com Adão e com Eva no jardim para conversar, querido, porque não existia pecado. Mas um dia entrou
Satanás, querido, enganou o homem. E falou para ele: não é bem assim que Deus falou. Não é bem desse jeito. Você pode. Mas só que a palavra que Deus tinha dado é: você pode fazer isso, isso e isso, mas isso aqui você não pode fazer. É o que o Senhor diz para nós essa noite. Eu posso todas as coisas, querida, mas nem todas as coisas vai me trazer benefício. Eu posso fazer o que eu quiser. Nós que estamos aqui dentro, nós podemos sair daqui dessa igreja e ir para onde nós quisermos agora. Agora, precisa saber se para onde nós formos vai nos trazer benefício. Todas as coisas, queridas, todas as coisas, elas nos são listas, todas, mas precisa saber se vai trazer vida. Às vezes o homem diz: ah, mas ninguém manda em mim. Ah, mas eu tenho a minha própria vontade, mas eu vou para onde eu quero, eu falo o que eu quero, eu faço o que eu quero. Mas tudo isso tem uma consequência, querido. Tudo isso tem uma consequência. Tudo. E uma das maiores consequências que existe na face da terra, querido, é a desobediência a uma lei espiritual. É uma lei espiritual, querido. Olha, um passado, querido, não resolvido, ele torna-se um peso no presente da vida de muitas pessoas. Um passado não resolvido, ele torna um peso no presente na vida de muitas pessoas. Por quê, pastor? Porque tomaram decisões erradas, fizeram coisas erradas, andaram por lugares errados, falaram coisas erradas, e não resolveu. Não pediu perdão a Deus, não voltou para o Senhor, não anda com o Senhor, e isso tornou-se um peso na vida dele, no presente. Pastor, mas eu não consigo sair desse lugar. Pois é, querido, enquanto não resolver, não tem jeito. Deus não trabalha com jeitinho, né? Não, vamos dar um jeito. Não, Deus não trabalha assim, querido. Deus não trabalha dessa forma. Deus, o que Ele faz? Ele desmancha e faz de novo. Pastor, mas vamos dar um jeitinho brasileiro, né? uma negociata, uma corrupção, uma mentirinha. Não, querido, Deus não trabalha assim. Deus não trabalha dessa forma. Sabe por que Deus não trabalha dessa forma? Porque a Bíblia diz que os mentirosos que cometem falcatruas não herdarão o reino de Deus. É sim ou não. O pastor disse: é do diabo. Ou eu sou ou eu não sou. Pastor, então é muito difícil ser crente, não é não, querido. É só você obedecer a palavra de Deus. Você não vai obedecer pastor, obedecer homem, você obedece só a palavra de Deus. Só isso. Pastor, é muito difícil. Não é, querido. Por que eu falo para você que não é? Porque eu, quem está vos falando com vós aqui, passei por onde você está hoje, ou se está. Eu tinha uma vida desregrada. Eu tinha uma vida nos vícios, na mentira, na corrupção, nas coisas erradas, querido. Mas e aí? Um dia, querida, eu encontrei com Jesus. Foi difícil? Foi. Por que foi difícil? Porque Jesus fala para mim e para você: aquele que quer seguir Ele, aquele que quer seguir Jesus, vai ter que deixar pai, vai ter que deixar mãe, vai ter que deixar filho, vai ter que deixar tudo e negar a si próprio, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Por isso que para muitos é difícil. Pastor, eu não posso porque eu estou com uns negócios aí meio escuro. Pois é, querido. Aquele que encobre os seus pecados não alcança a misericórdia de Deus. Aquele que encobre não vai alcançar. Mas a Bíblia diz que aquele que os confessa e deixa, alcançarão misericórdia do Senhor. Então, o convite é confessar, deixar e alcançar a benevolência do Senhor. Esse é o convite para a igreja, para todos que estão presentes. E aí eu quero dizer para você: faz prova do que eu estou falando aqui para você. Faz prova do que eu estou falando para você.
E aí quando for amanhã, depois da manhã, você me procura, pastor, realmente, aquilo que o senhor pregou tem um fundo de verdade. Um fundo não, querido, tem verdade. Porque aqui, nós não falamos meia verdade, falamos a verdade, porque a verdade está aqui, ó. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, querido, é Jesus. A verdade é o Senhor. A verdade é a prática da justiça. Então, meu irmão, o convite está sendo feito, ou melhor, está sendo feito para todos presentes aqui essa noite. Pastor, eu não quero. Claro, o seu dever é rejeitar, mas a minha obrigação é anunciar o Evangelho. Porque se eu não anuncio o Evangelho, querido, vai ser cobrado de mim esse Evangelho que um dia Jesus apresentou ele a mim. E esse Evangelho foi apresentado a mim, querido. E hoje eu apresento esse Evangelho a você. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai de mim, fazer o que eu estou falando para você. Porque o fardo do Senhor, querido, ele é leve, não é um fardo pesado. É um fardo leve. É um fardo que não traz, querido, cansaço. É um fardo, querido, que você carrega debaixo da graça, servindo ao Senhor. Hoje é dia de culto, eu vou para o culto. Hoje é dia de cultuar ao Senhor, eu vou cultuar o Senhor. É isso, querido. Então, é melhor, querido, nós, resolver as coisas do passado. Passou, ficou tudo para trás, eu nem lembro disso mais. Não é assim não. Não é assim não. Se fosse assim era fácil. Não é assim não, querido. Você vai ter que abrir a sua boca e dizer: eu pequei contra Deus. O que foi que Deus falou para Eva? O que é isso que você fez? Eva não ficou muda. Deus queria ouvir da boca dela o que ela tinha feito. Às vezes nós pecamos contra Deus, fazemos coisa errada, andamos no lugar errado, e aí não queremos prestar conta de nada para o Senhor. Mas o Senhor vai vir dizer para mim: e aí, o que você fez? Por onde você andou? E assim, e aí? E aí Eva falou assim: eu vou ter que falar, não tem como eu esconder. Então, querido, resolva as pendências do passado. Não deixa que ela torne-se um peso no presente. Pronto. Hoje eu estou servindo ao Senhor, porque eu resolvi todas as minhas pendências lá atrás. Pronto. Hoje o Senhor vai me dar umas vestes novas. Hoje o Senhor vai colocar sobre mim essas vestes. E eu serei semelhante a Deus, querido. Porque a Bíblia diz isso, que Ele nos fez semelhança dEle. Eu agora vou praticar a justiça. Eu agora vou andar na retidão com o Senhor. Eu agora vou fazer aquilo que o Senhor me ordena fazer, querido. É isso que o Senhor quer de nós. Um povo na face da terra, mas um povo, querido, que não anda pelas trevas, mas um povo que anda pela luz. Um povo que anda pela luz. Então você que está aqui dentro essa noite, você pode fazer a sua decisão para Jesus. Você pode dizer: pastor, não entendi nada que o senhor falou, mas eu quero Jesus. Glória a Deus, aleluia, querido. Que tem muitos que entendem e não quer. Se você não entendeu e quer, é porque a obra foi feita. A obra foi feita. Então, já estamos terminando aqui. Qual que é a minha decisão para hoje, pastor? O que eu tenho que fazer? Continuar. Se eu quero continuar cavando cisternas. O que é cavar cisterna, querido? É fazer as coisas nas minhas próprias forças, andar dos meus próprios jeitos, ir para onde eu quero ir, querido, fazer o que eu quero fazer. Se eu quero isso, querido, andar dessa forma, pode ser que eu não vou conseguir, querido, ser arrebatado. Eu não vou estar preparado naquele grande dia. Por quê, pastor? Porque eu vou estar fazendo da minha força, do meu jeito, da minha forma. Mas, se você quiser caminhar como um manancial de águas vivas, querido, você pode ter certeza que você está sendo preparado para o arrebatamento.
A decisão é minha, continuar do jeito que eu quero, da minha forma, do meu jeito, pronto. Ou convidar o nosso Deus, que é o manancial de águas vivas, querido, que traz sobre nós todos os dias. Aí você pode dizer, pastor, eu estou passando por luto, por umas dificuldades, mas eu estou na casa do Senhor. E aí, querido, esse manancial começa a jorrar sobre a sua vida. Esse manancial começa a vir sobre a sua família. Esse manancial começa, querido, mudar as coisas ao seu redor. Esse manancial começa a fazer, querido, aquilo que você tentou fazer anos e anos e não deu conta. Por quê? Porque você fez nas suas próprias forças, do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Por que eu falo isso? Porque uma nascente, para ela jorrar água, ela precisa estar o quê? Limpa. Uma nascente para jorrar água precisa estar limpa, querido. E é isso que o Senhor quer, que Ele encontre uma igreja com as vestes adequadas, com as vestes limpas, sem nenhum tipo de mancha. Uma igreja lavada e redimida pelo sangue dele, que Ele comprou lá na cruz. Como eu falei domingo passado, esse é o tempo da igreja. O tempo nosso é hoje. Ele quer encontrar essa igreja aqui na face da terra, querido, preparado. Não uma igreja cheia de picuinha, problema para cá, problema para lá, não. Ele não quer encontrar essa igreja. Ele quer encontrar uma igreja, querido, que um dia ele fez uma promessa lá atrás. Vou preparar a morada. E quando essas moradas estiverem prontas, eu vou voltar e buscar vocês. Vou voltar e buscar essa igreja e levar ela de volta para o Jardim do Éden. Tanto que a frase desse ano aqui no nosso ministério é: santifica-se, porque estamos voltando para casa. Então, querido, santifica-se, para que você seja arrebatado, para que você realmente volte para o jardim. Para que essa igreja entenda, querido, isso. E você que está nos visitando aqui essa noite, você que veio pela primeira vez aqui essa noite, eu quero dizer para você, essas palavras não sairão dos teus ouvidos facilmente. Essas palavras que você ouviu aqui essa noite, elas não sairão dos teus ouvidos facilmente. Por quê? Porque eu falei da parte do Senhor. Eu não falei da minha parte, falei da parte do Senhor. E o convite para você é: se você quiser Jesus, você vai vir aqui à frente. Se você não quiser Jesus, essas palavras vão com você. E quando você estiver no dia mais escuro da tua vida, o Espírito Santo vai te lembrar de tudo que você ouviu aqui essa noite. Quando você estiver no dia mais difícil da tua vida, o Espírito Santo vai te lembrar de tudo que você ouviu aqui nesse dia, aqui nessa noite. E aí, você vai ter outra oportunidade, mas não sei se a oportunidade que você vai ter vai ser aqui para a terra ou para o céu. Vamos ficar de pé? Com seus olhos fechados.